Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade Revista. No programa de hoje vamos falar sobre direitos trabalhistas. São esses direitos que nos atendem antes de começarmos a trabalhar, durante o trabalho, muito principalmente após a saída da organização. São questões que dizem respeito a todos nós e todo trabalhador precisa de ter algum conhecimento sobre esses direitos. Para esse trabalho nosso, chamamos o advogado Cícero Alisson Barbosa Silva. O Cícero é pós-graduado em Direito e é professor da Faculdade Ages. Cícero, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Vicente. Eu que agradeço o convite e eu espero que seja elucidativo para os seus telespectadores, né? Cícero, olha, a questão que se debate sempre é o problema trabalhista. Nós tivemos aqui com a juíza Claudirene Ribeiro do Trabalho e ela fez uma série de pontuações a respeito dos problemas que chegam lá. O nosso trabalho hoje aqui, a nossa conversa, é justamente para tentar evitar que esses problemas cheguem lá para a doutora Claudirene. E você, como advogado dessa área, como professor dessa área, vai poder nos ajudar. Eu queria começar com a seguinte pergunta. Como a empresa faz para evitar problema trabalhista? Olha, não existe mágica a respeito dessa situação, né? A empresa ela tem que seguir a lei à risca e prestar muita atenção com os entendimentos do TST, né? Que eles mudam com uma certa frequência e isso pode causar até uma certa insegurança jurídica. A necessidade de manter um departamento pessoal competente e que consiga avaliar situação por situação. Ô Cícero, deixa eu te falar, a gente podia começar lá o seguinte, você tem logo no início a contratação, você já começa ali a ter questões que precisam ser cuidadas. Quais são essas questões na contratação? Quando você vai contratar um funcionário, é importante que você realize primeiro uma entrevista séria. O que seria uma entrevista séria? Você não simplesmente contratar o funcionário porque é primo de um amigo ou porque é namorada de um conhecido seu. Você tem que realmente realizar a entrevista dele, porque a má contratação, ela pode gerar problemas como o próprio assédio moral, o assédio sexual, e há funcionários que podem ter esse perfil, não é, de caçar encrencas dentro da própria empresa. Além da entrevista séria, de você realizar uma entrevista séria feita por um psicólogo ou por um especialista em departamento pessoal, tem que ser realizado um exame admissional sério. Ah, tá. Eu tive uma conversa aqui com alguém que cuida da área de medicina do trabalho. Ele estava dizendo para mim o seguinte: às vezes você precisa de fazer um exame de admissão em que seja necessário prevenir algumas doenças em função do trabalho que será realizado por aquele profissional. A empresa paga pelo exame e às vezes a empresa exige um exame que não seja abrangente suficientemente para cuidar dessa prevenção. O exame é bom para ele agora, mas se ele vai exercer uma função, por exemplo, próximo de local que seja muito quente, uma caldeira por aí, isso poderá gerar um problema futuro. E a medicina do trabalho tenta evitar isso logo na contratação. Já faz um exame admissional, que é que você coloca, cuidando do que poderá ocorrer no futuro. É sobre isso que nós estamos falando? Sim, na verdade o exame admissional, ele tem que fazer uma avaliação do local, não é do ambiente de serviço, mais ou menos da função que ele vai exercer, e avaliar a situação física do empregado. A avaliação da situação física do empregado é muito importante. Por quê? Às vezes a função que ele está se propondo a exercer na empresa pode trazer prejuízos para a saúde dele. E quem vai ser responsabilizado por esse prejuízo vai ser o empregador.
Nós temos o artigo 2º da CLT diz que quem responde pelos lucros e prejuízos do negócio é o empregador. Eu mesmo já passei por alguns exames admissionais, né? E um deles foi muito interessante. Por quê? Eu sentei na frente do médico, o médico ele olhou para mim e falou assim, olha, o senhor tem algum problema mental? Eu falei, não. O senhor tem algum problema físico? Ele disse, não. Peraí. O senhor está vindo trabalhar aqui, o senhor tem algum problema mental, mas como eu trabalho aqui também, eu vou deixar o senhor passar, não é, no exame, o senhor está apto. Supostamente ele teria um problema mental também. Também, mas de outra forma eu já fiz um outro exame admissional, onde me perguntaram a respeito dos meus hábitos alimentares, de eventuais problemas genéticos, eu corri na esteira, fizeram toda uma avaliação física e fizeram uma entrevista, uma anamnese, não é, médica, uma entrevista médica, e esse exame foi válido, é um exame válido, né? Por que o exame admissional? Porque ele resguarda o empregador, não é? Se acontecer algum problema de saúde, se acontecer alguma doença, se o exame foi feito de forma séria, eu tenho uma prova de que não aconteceu em razão do meu serviço. Que ele poderia exercer aquela função, exato, ele estava apto de acordo com o exame médico que foi. E aí te livra de multa e indenização e aquela... outra coisa, Cícero, ok, a parte da admissão tá boa. Eu queria agora saber o seguinte, existe o tal do contrato por experiência. Correto. Esse também gera problema um atrás do outro. Fala sobre isso pra gente. O contrato de experiência, ele é uma oportunidade que a lei concedeu tanto para o empregador quanto do empregado de conhecer o serviço. Obviamente, o empregador de conhecer o serviço do empregado e o empregado de conhecer a empresa. Tem um autor chamado Nicanor de Sena Passos que escreveu um livro maravilhoso a respeito de contrato de experiência. Ele fala que é ótimo para o empregador porque eu vou saber se o empregado consegue cumprir os horários, se ele vai realizar o serviço que ele está propondo a realizar de forma perfeita, não é? E para o empregado, eu vou conhecer o ambiente de trabalho, eu vou saber se aquele ambiente de trabalho é um ambiente bom para mim, se realmente o serviço que eu vou realizar na empresa é condizente com o salário que eu vou receber. Então, ele é um contrato que é bom para ambas as partes. Cícero, a gente pode até dizer que é um namoro para ver se vai dar casamento. Senhores, temos uma pergunta na tela da Band para o professor Cícero Alisson. Professor Cícero, aqui é Walter, eu queria saber do senhor se o funcionário do contrato de trabalho ele é obrigado a ter a carteira assinada. Excelente pergunta. Inclusive é um equívoco muito comum na região. O contrato de experiência ele tem que ser registrado na carteira de trabalho. Né? A única diferença entre um contrato de experiência e um contrato por prazo indeterminado é que no contrato de experiência, se houver a rescisão dele, as verbas rescisórias são menores. O maior exemplo disso é que não há a necessidade do aviso prévio. Outro detalhe do contrato de experiência é que desde setembro de 2012, quando houve uma mudança nas súmulas do TST, se o empregado se acidentar ao longo desse contrato de experiência, ele tem direito à estabilidade, assim como a empregada grávida também tem direito à estabilidade no contrato de experiência. Cícero, sabe o que eu acho? Repetindo o que a gente disse agora no início, acaba sendo uma oportunidade para os dois. A empresa conhece melhor aquele que pode vir a ser contratado, o futuro funcionário conhece melhor a empresa, o ambiente em que ele vai ter como o seu dia a dia. É uma boa ideia, desde que com os cuidados que você acaba de colocar aí. Não é verdade? Senhores, estamos conversando com o professor Cícero Alisson Barbosa. Daqui a pouquinho a gente volta. O futebol é paixão nacional. A formação acadêmica é a garantia de um futuro profissional. Seja um grande craque. Participe do vestibular da AGES. Prova dia 6 de julho. Com várias opções de cursos. Patrocinador oficial: Governo Federal. Atacante: FIES. Meio campo: mestres e doutores da AGES. Zagueiro: ProUni. Não fique no banco de reservas. Aproveite essa super seleção da AGES e seja titular absoluto no mercado de trabalho.
Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento.
Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Tratamos aqui dos problemas trabalhistas com o professor Cícero Alisson. Cícero, nós estávamos falando aqui agora há pouco sobre o contrato de trabalho. Muito bom. Há o caso do contrato em que a pessoa começa a trabalhar, mas assina o contrato depois, já sabe que não pode. Mas há também uma questão que eu gostaria que você dissesse, que é a assinatura da carteira imediata e a sua relação com o contrato escrito. Fala sobre isso para a gente. Eu creio que seja importante, tanto para o funcionário quanto para o empregador, que haja um contrato de trabalho escrito. Eles não façam só da forma oral e com o registro na carteira de trabalho. Porque com o contrato escrito, as partes elas estarão cientes das responsabilidades de cada uma. Por exemplo, os horários de entrada e saída, como vai funcionar as compensações da jornada, né? E os danos que eventualmente o empregado causar ao empregador. A legislação ela diz que geralmente quando se trata desses danos que o empregado pode vir a causar ao empregador, ele só responde por dolo, ou seja, quando ele tiver culpa. Mas nesse contrato de trabalho, se ficar disposto de forma explícita, que ele responde também quando ele causar algum dano por culpa, aí o empregador pode realizar esse desconto, mas desde que esteja no contrato de trabalho. Então, por exemplo, se você tem um computador caríssimo no teu escritório e o teu empregado colocou um refrigerante ali do lado de forma displicente e ele derramou esse refrigerante no computador, ele causou um prejuízo, sei lá, de 4, 5 mil reais, se não houver uma cláusula no contrato falando que ele responde também por culpa, você vai amargar esse prejuízo sozinho, não vai poder descontar dele, né? Entendi. Quer dizer, então, que não basta assinar a carteira. Ela está assinada, no primeiro momento o empregador fica com a ideia, com a impressão de que ele está totalmente seguro durante aquele prazo de experiência. O que você coloca é que, além da carteira estar assinada, é importante explicitar cada questão, tudo muito também em relação ao trabalho que será exercido, não é isso? Você coloca cada questão ali, porque em havendo, digamos, quebra de contrato por parte de um ou de outro, há ali um documento que vai orientar as ações na justiça, e isso pode criar um problema ou não, se o contrato não estiver bem claro, não é isso? Isso. E hoje em dia tem uma questão que é de suma importância de ser explícita, de ser colocada de forma explícita no contrato de trabalho, que é a respeito dos meios, né, da tecnologia, do uso de computador, do uso de e-mail pessoal e da empresa, do uso de celular no serviço, né? O TST ele já tem decidido várias vezes, por exemplo, que o empregado ele não pode utilizar o e-mail da empresa, o e-mail corporativo, né, que são e-mails de grandes e médias empresas, a Nestlé, @Nestlé, Sicredi, @Sicredi, para uso próprio, né? E tem havido a configuração de justa causa quando ele utiliza esses e-mails para uso próprio ou em usos não aconselháveis, por exemplo, como mandar material pornográfico para as outras pessoas. Imagine um e-mail como o Nestlé, @Nestlé, que é um e-mail corporativo da Nestlé, não é? Sendo utilizado para mandar imagens pornográficas para outras pessoas, né? Isso fere a imagem da empresa, né? Cícero, esse contrato, ele especifica exatamente isso que você acaba de colocar? Ele deve especificar. Uma situação mais comum, por exemplo, quando você vai fazer um monitoramento por câmeras. É interessante que no contrato de trabalho, mesmo escrito, esteja falando que o funcionário vai ser monitorado, que aquilo é para a própria segurança dele. Também que se coloque aquelas placas dizendo que a pessoa está sendo monitorada e que também não faça esse monitoramento em setores privados, como o banheiro, por exemplo. É interessante colocar no contrato de trabalho o uso do celular, porque muitas vezes ele pode ser uma distração no emprego, né? E o funcionário,
ao invés de realizar o serviço dele, ficar conversando com a amiga, ficar conversando com a tia, né? Então é uma situação que hoje pode e deve ser disciplinada. Cícero, outra coisa que eu acho que também devesse constar é quando o empregado usa veículo da empresa, o vendedor, o representante, enfim, aquele trabalha, mas ele usa o carro da empresa. Eu fico a imaginar que talvez devesse ali no contrato especificar isso com mais clareza, porque ele pode usar para ir à praia, ele pode usar para buscar a menina na escola, enfim. Há uma série de... A empresa não está a cada minuto olhando o que ele está fazendo com o carro. Nesse caso também deve constar, não é isso? De que maneira o carro pode ser utilizado? Sim, e é interessante que se coloque que se eventualmente acontecer algum acidente por culpa ou dolo do empregado, que ele vai arcar com esse prejuízo. Um detalhe interessante é que já é ponto pacífico na Justiça do Trabalho que se você entregar para o seu empregado, se você ceder, não é, para o seu empregado o carro, ele não é considerado salário, não é? Porque é para a realização do serviço, não é dele. Pois é, mas isso é que eu estou dizendo, é para a realização do serviço. Isso. Mas aí vem a questão que a gente está tentando esclarecer. Ele pega esse carro e vai utilizá-lo para também levar o menino na escola, buscar o menino na escola, levar a patroa na casa da sogra. Isso não é possível criar aí um atrito, uma dificuldade que pode depois gerar um problema trabalhista qualquer? Sim, com certeza, porque pode haver um acidente com o carro da empresa e se o carro realmente estiver também registrado em nome da empresa, quem vai responder pelos danos, quem responde geralmente, vai ser a empresa. A empresa tem mais condições financeiras de arcar com isso do que o empregado. Então uma cláusula limitando só para o uso do serviço, né, é essencial. Com isso você fica livre de, se o acidente foi indo para a casa da sogra, a empresa vai ter ali elementos para resolver essa questão de maneira a não ficar com prejuízo. É isso que colocamos. Sim, na verdade de conseguir descontar esse prejuízo do empregado cobrir esse prejuízo, né? Senhores, estamos conversando com o professor Cícero Alisson Barbosa. Temos uma pergunta na tela da Band, manda lá. Professor Cícero, eu sou a Vanderleia. Eu quero saber se aquele funcionário que utiliza o veículo da empresa está sujeito a alguma punição. Ele pode sofrer uma penalidade, sim. As penalidades que são aplicadas no contrato de trabalho são a advertência, a suspensão do contrato até 30 dias e a justa causa. Eu entendo que ele receberia uma advertência. Geralmente, se ele for um funcionário de confiança, se ele já está há algum tempo na empresa, por ter sido uma falha só, o empregador acaba dando uma advertência. Mas pode acontecer o caso dele se envolver em algum acidente e por culpa dele. Então ele pega o carro da empresa sem autorização, ele, exemplo, invade uma preferencial, ou atropela um pedestre, né, na faixa de pedestres. Isso causa um prejuízo muito grande para o empregador e é uma quebra de confiança muito grande. Então, nessas situações hipotéticas que eu coloquei por último, eu aconselharia uma demissão por justa causa. Não é? Ô Cícero, o nosso amigo Jeremias, atento como sempre, me disse o seguinte, que ele viu uma reportagem sobre um motorista que usando uma ambulância estava fazendo mudança da casa dele. Esse caso pode ser caracterizado como grave, né? É o que você falou, mas varia também. De repente ele levou a mudança, mas não machucou ninguém, não avançou sinal nenhum. Depende do patrão dele, né? Mas é uma falta, né? A ambulância, todos nós sabemos que não é para carregar mudança. É uma falta gravíssima. Toda a justa causa ela tem que ter uma proporcionalidade, né? Toda a falta. Mas eu creio que nessa situação ele mereceria sim uma justa causa, porque alguém poderia necessitar daquela ambulância, não é? Poderia ter alguém tendo um
infarto, algum problema de saúde sério, né, que necessitasse do pronto atendimento, e a ambulância ela não estava na unidade hospitalar em razão de que o motorista dela estava utilizando para a mudança dele, não é? O que torna essa questão mais grave aí acaba sendo a falta da ambulância para uso necessário, né? Para uso apropriado dela, que é acudir o doente, acudir o acidentado e não transportar a mudança lá do nosso amigo. Senhores, estamos conversando com o professor Cícero Alisson Barbosa. Um minutinho só, a gente volta. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. O futebol é paixão nacional. A formação acadêmica é a garantia de um futuro profissional. Seja um grande craque. Participe do vestibular da AGES. Prova dia 6 de julho. Com várias opções de cursos. Patrocinador oficial: Governo Federal. Atacante: FIES. Meio campo: mestres e doutores da AGES. Zagueiro: ProUni. Não fique no banco de reservas. Aproveite essa super seleção da AGES e seja titular absoluto no mercado de trabalho. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo forno e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217.
A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Moreira Farma. Sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal. Com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma. E até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos. Com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma. Venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha 3566-3636. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Vamos cuidar do terceiro bloco com o professor Cícero Alisson. Cícero, eu queria falar agora de outra coisa. Por exemplo, quais são os cuidados que a empresa deve ter? É importante que o departamento pessoal tenha a percepção de como cuidar do funcionário durante o tempo em que ele está trabalhando, durante o seu período na empresa, de maneira a evitar problemas trabalhistas futuros. Fala sobre isso para a gente. Bem, Vicente, no geral os problemas trabalhistas que a empresa tem, nós temos o passivo trabalhista, né, que são débitos que não foram pagos. Nós temos também algumas indenizações que podem acontecer em razão de acidentes e doenças de trabalho, e temos as multas administrativas, né? No dia a dia, uma situação que é interessante prestar atenção hoje é o excesso de horas trabalhadas, não é? Porque hoje o excesso das horas extras não gera só dinheiro, não é, para o empregado, não gera só um passivo trabalhista, mas os tribunais estão entendendo que há um dano existencial. O que seria o dano existencial, não é? O empregado não tem direito só ao adicional dele de horas extras, mas de uma indenização. O que acontece? A nossa legislação ela diz que, em regra, o empregado ele pode trabalhar 8 horas, em regra. E que o empregador, quando há necessidade, pode exigir mais 2 horas de trabalho, ou seja, horas extras, havendo a necessidade do serviço. Então, o máximo da jornada dele, em regra, havendo a necessidade da empresa, seriam 10 horas, e essas 2 horas a mais, o empregador pagar elas com um adicional que no mínimo é 50%. Mas em razão da modernidade, em razão do serviço, em razão de uma busca desenfreada de lucro, muitas empresas obrigam o empregado a trabalhar muito além dessas 10 horas e a não cumprir os intervalos entre uma jornada e outra, os intervalos de almoço, trabalhar os finais de semana, e isso acaba afastando o empregado do convívio social, afastando ele da família, fazendo com que sonhos dele venham a morrer. Então, quando acontece esse tipo de situação, hoje a Justiça do Trabalho tem condenado a indenizações aí. Eu vi exemplos de 10 mil reais, de 20 mil reais. Por quê? O empregado, ele se afasta do meio ambiente dele, né? É mais ou menos o que o pessoal chamava nos anos 80 do workaholic. E todo mundo dizia, eu sou workaholic, eu trabalho muito, eu trabalho bem, eu dou lucro para a empresa, né? Hoje em dia isso daí é um dano, né? Eu vi jurisprudências em que o cidadão ele perdeu o casamento em razão disso, de que ele não fez curso universitário, né? Ele teve várias frustrações em razão de que a organização em que ele trabalhava, né, dava um excesso de horas para ele cumprir.
Cícero, agora é uma maneira que não é tão complicado digamos, de policiar. Porque a hora trabalhada é hora trabalhada. Você tem lá, a legislação já determina, e o departamento pessoal acompanhar isso no seu dia a dia, me parece que não é muito difícil do ponto de vista técnico. Eu acho que a questão está, no que você colocou aí com muita clareza, da vontade de produzir mais, do patrão que quer produzir mais, e aí se esquece disso ou força isso sem prestar atenção no problema que ele pode ter lá na frente. E é isso que você coloca. Lá na frente, inevitavelmente, acaba vendo indenização, busca por hora extra, e isso acaba ficando caro para a organização. É disso que estamos falando. Sim, corretíssimo. Algo muito importante também é cuidar do meio ambiente de trabalho. Por quê? Porque a Constituição Federal, não só a Constituição, mas as leis trabalhistas, elas dizem que o empregador tem essa responsabilidade, né? E que o empregado, segundo o inciso 22 do artigo 7º da Constituição, ele tem direito a uma diminuição dos riscos ambientais. Não é? Se o empregador ele não cumprir as NRs, por exemplo, ele não colocar um monitor do computador numa altura condizente para que o empregado não tenha problemas, não é? Enfim, não cumprir as normas regulamentares do Ministério do Trabalho, corre o risco de ter não só doenças relacionadas ao trabalho, mas acidentes do trabalho. E isso gera um problema trabalhista enorme. Por quê? Nós temos indenizações cíveis em razão disso. Por exemplo, uma indenização que seria considerada uma indenização alimentícia, né? A pessoa sofre um acidente do trabalho, ela não tem condições de retornar a trabalhar, não é? A empresa tem que pagar uma indenização que compreende o serviço que ela se inabilitou. Isso até mais ou menos a expectativa de vida dela, não é? Se o cara vier a falecer, se o empregado, aliás, vier a falecer, essa indenização tem que ser paga para a família. E o empregado ele vai receber os benefícios previdenciários, só que hoje o que acontece? Na Justiça do Trabalho, quando tem uma sentença que condena a empresa num acidente ou uma doença do trabalho, por culpa, ela foi culpada desse acidente, ela foi culpada dessa doença. O juiz do trabalho ele oficia o INSS para quê? Para que o INSS também cobre, não é, do empresário o benefício previdenciário que o empregado está recebendo. Então, se o empregado está recebendo um benefício por acidente de trabalho, exemplo de R$1.000 por mês ao longo de 10 anos, o empregador vai ter que ressarcir os cofres públicos desse benefício também. Então, o acidente de trabalho é um prejuízo enorme. Não só isso, tem também a questão do dano moral, não é? Se o cidadão ele não consegue trabalhar em razão do acidente ou da doença do trabalho, ele tem uma dor íntima em razão disso, ele não está conseguindo prover o próprio sustento dele. E muito pior quando acontece a perda de um membro, não é? Um braço, um olho, não é? Uma mão. Aí temos um dano estético também. Então tem uma série de indenizações que são causadas e de prejuízos para a empresa e obviamente para o empregado, né, que vai perder a perfeita saúde dele e que pode ser evitado, pelo menos ao máximo, com o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. Cícero, eu queria lembrar, eu estou lembrando de outra coisa enquanto você comentava. É possível também examinar a questão do ambiente de trabalho, não só físico, da questão das relações pessoais. Isso pode gerar dano também. Como é que você vê isso? Você tem um ambiente de trabalho que não é saudável do ponto de vista das relações entre as pessoas. Isso vem sendo debatido já nos últimos anos, porque é o local que a gente fica a maior parte do tempo. E aí você tem ali um ambiente de trabalho que não é bom. Muita conversa, muita fofoca, muita desavença. Isso chega também a gerar questões trabalhistas? Sim, com certeza. Inclusive, a moda hoje até em termos de lesão é o assédio moral, não é? O empregador ele tem a obrigação de manter esse meio ambiente psicológico. Por isso que eu ressaltei no começo a importância dessa entrevista
não é feita por um psicólogo, feita por um especialista em departamento pessoal a princípio, já no intuito de evitar isso, não é? Mas também tem que haver um acompanhamento cotidiano. Algumas empresas têm uma espécie de ouvidoria ou deixa e-mails específicos, né, para que haja denúncias de assédio moral. Isso é muito lesivo pro empregado, sim, não é? Porque em muitos casos a pessoa entra em depressão profunda, tem o extremo que é o suicídio, não é? É raro, mas eu já ouvi que aconteceu, não é? Mas o assédio moral ele é um problema hoje até mais do que o assédio sexual. Mas o que seria isso, os assédios? Os assédios, a palavra assédio vem de absidium, não é? Que quer dizer uma perseguição, um cerco. Então, o funcionário, às vezes por ter uma característica diferenciada do outro, uma opção sexual, ele acaba sendo perseguido. Ou até muitas vezes o próprio superior, ele acaba caindo em pequenas armadilhas de inferiores no intuito deles obterem o cargo dele, né? Eu já vi casos assim, muitos casos no Justiça do Trabalho, né? Inclusive certa vez acompanhei um caso de um senhor que ele trabalhava com máquinas pesadas, ele tinha feito curso, né, para trabalhar com máquinas, e do dia para a noite colocaram ele como saqueiro. Tem um caso clássico na Justiça do Trabalho, né, bem antigo, que era um empregado de uma empresa que acabava de ser privatizado, e os funcionários iam conversar com ele e chamavam ele de javali. Bom dia, javali. Boa tarde, javali. Boa noite, javali. Mas no sentido de dizer, eu já vali alguma coisa. Hoje eu já não estou valendo nada. Então isso é uma espécie de perseguição, né, de assédio moral. E isso cria direitos trabalhistas se esse que está se sentindo agredido for à justiça, e aí é o patrão que paga. Sim, ele tem direito a uma indenização por dano moral, não é? Porque foi quebrada a intimidade dele, às vezes a vida privada, ou ele se sentiu lesado na própria honra dele. Agora, Cícero, é difícil provar isso, né? Deve dar um trabalhão danado. Você tem que ter testemunha e vai até que prova na justiça que o javali era uma agressão. Eu digo, é uma causa difícil, não é não, para provar? É complexo, sim. Geralmente você depende de testemunhas, não é? E eu ressalto até para o próprio empresário, para o pessoal de departamento pessoal, que eles tomem cuidado na forma da redação com o empregado. Você vai mandar um e-mail para o empregado, não mande um e-mail de forma dúbia. Isso pode ser utilizado nesse processo. Um e-mail que pode ser interpretado como uma perseguição, não faça piadinhas em comunicação oficial ou de duplo sentido, que a comunicação escrita com o empregado, seja por e-mail ou por memorandos, portarias, seja feita de forma clara, né? Um problema também que continua existindo, mas hoje numa proporção menor, eu não sei se porque o assédio moral ele está na mídia, é a questão do assédio sexual. Já tem uma diferença grande do assédio moral pelo fato dele ser crime hoje. Crime, né? Acho que é o 216A do Código Penal. E o assédio moral ainda não é crime. Nós temos alguns projetos de lei que estão buscando criminalizar essa conduta, né? Agora, no assédio sexual, enquanto no assédio moral você está buscando desestabilizar um empregado ou buscar que ele peça demissão, no assédio sexual, o agressor, não é, que tem que ser algum superior daquela pessoa, ele busca se satisfazer, não é? Ele busca aquela pessoa como objeto, ele busca quebrar a liberdade sexual dela, né? Senhores, estamos conversando com o professor Cícero Alisson Barbosa. A gente faz um intervalo, daqui a pouquinho voltamos para o quarto bloco, já já. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada
e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. O futebol é paixão nacional. A formação acadêmica é a garantia de um futuro profissional. Seja um grande craque. Participe do vestibular da AGES. Prova dia 6 de julho. Com várias opções de cursos. Patrocinador oficial: Governo Federal. Atacante: FIES. Meio campo: mestres e doutores da AGES. Zagueiro: ProUni. Não fique no banco de reservas. Aproveite essa super seleção da AGES e seja titular absoluto no mercado de trabalho. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Moreira Farma. Sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal. Com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma. E até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos. Com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma. Venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha 3566-3636.
Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Estamos conversando com o professor Cícero Alisson. Cícero, você estava falando no bloco anterior, sobre assédio sexual. Conclui esse seu raciocínio. Correto. Na verdade, o assédio sexual, o assediador, ele tenta quebrar a liberdade sexual do outro, utilizando a superioridade da função dele. Ele é superior hierarquicamente e, em razão disso, ele tenta obter favores sexuais. É aquela situação clássica do, olha, você quer ser promovida na empresa? Tudo bem, você consegue o cargo de supervisora, mas desde que você saia comigo e nós tenhamos uma noite maravilhosa. É um exemplo clássico, né, de assédio sexual. É interessante que alguns julgamentos, né, da Justiça do Trabalho, eles mostram que há um limite entre o que é o assédio sexual e o que é um cortejo, que seria uma cantada, né? Geralmente o assédio sexual, a pessoa ela usa a função e ela coloca o funcionário, como diz popularmente, numa sinuca de bico. Poxa, se eu não sair, se eu não tiver relações, se eu não fizer aquilo que ele quer, eu vou ser demitido, eu não vou ter aquela promoção que eu tanto sonhei. Quanto no cortejo, a pessoa ela não utiliza a função dela, né? Ela utiliza os meios normais, não é? de tentar o convencimento da outra. Eu me lembro de situações em que configuravam assédio moral na jurisprudência, por exemplo, de que o empregador, em algumas situações, chegou até a baixar, sei lá, a frente única do funcionário na frente dos outros funcionários, né? E sempre insinuava para ela, olha, se você tiver relações comigo, a sua vida na empresa vai ser melhor. E tem uma outra situação muito interessante que eu acho que aconteceu no Rio Grande do Sul, de um rapaz que sempre ligava, era superior hierárquico, né? Ligava para a secretária e mandava bilhetes, né? Expressando o quanto achava ela bonita, chamava ela para sair e demonstrava interesse, mas um interesse comum. Eu sei que a moça, ela entrou com a ação, não é, trabalhista, e o juiz, na hora de julgar, ele comentou assim, olha, ele agiu dentro do limite, né? Ele tentou conquistar o coração da moça utilizando as armas que todo homem comum usa. Ele só não teve a noção de que ele foi ridículo, né? A mulher devia ser tão linda que ele acabou esquecendo, né, do razoável na situação. Cícero, eu queria falar agora sobre uma questão também que é antiga. É o salário por produção. A empresa contrata o funcionário e vai pagá-lo sobre o que ele vende. Mas ele vende um número inferior ao salário mínimo. Como é que a justiça vê isso? O salário por produção, ele é lícito, ele é legal, né? Hoje também tem um salário, uma espécie de salário de produção que é por meta. Acontece, olha, se você realizar 200 vendas, vamos pagar R$50 por venda. Se forem 300 vendas, vai ser 60 por venda, por atingimento, né? Mas o que acontece? O empregador, ele sempre tem que manter o salário mínimo. Se o empregado ou o salário da convenção coletiva, se o empregado eventualmente em um mês ou em outro não conseguir com as vendas alcançar o patamar do mínimo, não é? Ou então nos lugares em que tem a convenção coletiva ou acordo coletivo, aquele salário da convenção acordo coletivo, o empregador tem que garantir. E se o empregador não garantir isso, ele está criando um problema trabalhista para ele. Ele está criando um débito trabalhista e o empregado, quando ele for demitido, ele vai poder entrar com uma ação trabalhista, cobrando essa diferença, né? E como essa diferença é salário, além dela, verbas trabalhistas relativas a isso, né? Férias, 13º. Então entenda, se acontece no mês R$300, não consegue bater chegar ao salário mínimo, R$300, outro mês 200, outro 400, não vai ser só isso que o empregador vai ter que pagar no fim das contas, mas mais as verbas trabalhistas calculadas em cima desses valores que não foram pagos, né? Cícero, acaba ficando uma montanha de dinheiro, dependendo do tempo que o funcionário está trabalhando sem receber o salário mínimo, não é isso? Acaba virando uma bola de neve, como toda ação na Justiça do Trabalho acaba virando. Senhores, nós temos mais uma pergunta na tela da Band, manda lá. Professor Cícero, eu quero saber se o trabalhador que acidenta no trabalho, ele tem um prazo para procurar os seus direitos.
há um prazo, sim, para você propor ação na Justiça do Trabalho quando ocorre um acidente ou uma doença do trabalho. Esse prazo é o mesmo que da ação trabalhista comum, ou seja, 5 anos ao longo do contrato de trabalho e 2 anos após a rescisão. Então tem que ser respeitado esses 2 limites, né? Tanto 5 anos quanto os 2 anos. Ô Cícero, outra questão que eu queria que você contasse pra gente é sobre o vendedor externo. Ele está viajando para todo lado, ele tem direito à hora extra? Olha, a questão do vendedor externo, a regra é que quem tem um trabalho externo, se ele não tiver o controle de jornada, ele acaba não tendo direito a horas extras. Se eu não me engano, isso é o artigo 62, inciso 1 da CLT ou inciso 2. Não é? Mas hoje as grandes empresas, elas têm meios de controle do vendedor externo. Então, há exemplos de grandes empresas em que o funcionário ele sai da sede da empresa e ele já sai com uma rota pré-estabelecida, ele sabe exatamente os clientes que ele vai visitar, ele já sai com um smartphone, não é? Com programas específicos de controle. Chega na empresa, quando ele chega na empresa, ele já anota a venda que ele vai realizar, a quantidade de produto, não é? E já envia para a empresa. Então a empresa, ela sabe o horário que o funcionário entrou naquele estabelecimento, sabe o quanto ele vendeu e o horário que ele fechou aquela venda. Então nesse tipo de situação você tem um controle da jornada de trabalho e gera horas extras, sim. Havendo esse controle, né? E os meios de tecnologia hoje, o celular smartphone, de forma geral, ele acaba dando essa possibilidade. Então gera sim hora extra porque tem a possibilidade de controlar, mas havendo só a possibilidade do controle da jornada de trabalho. Ô Cícero, deixa eu te falar, nós estamos chegando ao final do programa e você tem aí alguns minutos para suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer ao Vicente pelo convite, não é? De vir aqui ao programa e também ao telespectador, né, por ter assistido esse tema tão importante. O assunto como evitar problemas trabalhistas é um assunto muito amplo e eu não tive a pretensão de esgotar esse assunto aqui. Eu me mantenho à disposição, né, do empresário, do trabalhador, não é, para sanar eventuais dúvidas. E eu espero que, a partir dessa entrevista, né, haja uma melhora nas condições de trabalho aqui na região. Né? É a ideia que eu tento promover, essa melhora nas condições de trabalho. Eu me deixo à disposição para quaisquer eventuais dúvidas. Não é? E quem quiser saber mais a respeito do assunto, acesse o meu site www.cicerobarbosa.jur.adv.br, que eu publico alguns artigos e algumas notas a respeito da legislação e da jurisprudência trabalhista. Muito bem, senhores, chegamos ao final de mais um programa Cidade Revista. Eu quero agradecer muito ao professor Cícero Alisson, que nos ajudou bastante sobre questões a respeito da Justiça do Trabalho, a respeito do trabalho, a respeito das organizações. Agradeço muito a você de casa que nos acompanha. No sábado que vem estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Muito obrigado e até lá.